Bom dia, minha gente. Estamos de volta para continuar o nosso trabalho, certo? Preparando os feras, né? Que são vocês do terceiro ano, que nem sabe se vão fazer vestibular esse ano, mas de toda forma temos que continuar a nossa preparação. Espero que vocês estejam muito bem, certo? E estou com muita saudade de vocês. Vamos iniciar a aula. A nossa aula de hoje trata de associação de resistores mista, né? Já estudamos associação em série, em paralelo, agora vamos estudar associação de resistores mista, né? Ele bota aqui um esquema de um circuito, né? De um circuito para a gente ter ideia de que se trata o nosso estudo, né? Tem uma usina hidroelétrica aqui, né? No caso nosso é a usina de São Francisco, né? Paulo Afonso, usina de Paulo Afonso. Ela gera energia elétrica que vem pelos fios até chegar na tomada de sua casa, tá certo? Ok? Então, a usina, que é do lado direito aqui, gerador de energia elétrica, essa é a usina, né? Que vai produzir energia. A energia é conduzida pelos fios, chega na tomada da sua casa, aí na tomada você liga a torradeira recebe a energia elétrica que foi gerada na usina e transforma em calor para torrar, tá certo? O pão. Muito bem. Aí é o princípio geral, né, da transformação de energia elétrica em outras formas de energia. Nessa tomada aí da sua casa, podia estar ligado um televisor em vez da torradeira. Então a energia elétrica que vem, tá certo? Que vem de Paulo Afonso se transformaria em som e imagem na sua TV, ok? Pronto, a ideia simplificada da transformação de energia elétrica que vem da hidroelétrica de Paulo Afonso em outras modalidades de energia na sua casa. Transformação de energia elétrica em calor, no chuveiro, né? Em som, no rádio, tá? Vamos lá. Então, temos aqui um esquema de revisão para um resistor. O resistor é essa molinha aí, que é representada pela letra R, né? R é a resistência do resistor, né? Consumindo uma corrente I. O resistor é aquele elemento que transforma em calor toda a energia elétrica que ele recebe, tá? Aí é o resistor. Toda a energia elétrica que ele recebe transforma. É o caso do chuveiro, da chapinha, né? Do ferro elétrico. Toda a energia elétrica que entra nesses aparelhos é transformada exclusivamente em calor. Aí a gente chama esse elemento de resistor. A equação do resistor está aqui à esquerda. U é igual a RI, onde U é a DDP, né? 220 volts, Recife, 110 volts, Salvador, né? 12 volts, bateria, né? U é a DDP, R é a resistência do resistor e I é a corrente que ele consome. Do lado direito tem um resumo sobre potência. Muito bom, porque nós vamos usar essas fórmulas nos exercícios. A primeira fórmula, P igual a I vezes U. P é a potência, I é a corrente e U é a DDP. Essa é a fórmula principal para calcular a potência de um aparelho elétrico. Ela é a principal porque ela vale para qualquer aparelho. Tanto vale para o televisor, quanto para o chuveiro, quanto para a geladeira. Não há restrições com relação a essa primeira fórmula. As duas de baixo, aí sim, há restrições para se utilizar essas fórmulas, porque elas só valem para resistor. Veja que elas têm R, e quando tem R, só vale para resistor, tá certo? Agora a de cima não tem R, vale para qualquer dispositivo, qualquer aparelho. Muito bem, visto esses resumos, vamos adiante. Novamente, ele agora faz uma revisão quando os resistores estão em série. Aí tem uma figurazinha aí, né? Uma pilha alimentando 3 resistores em série. Bom, aí ele colocou aqui, né? Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então a corrente é constante, a corrente não se divide.
E a DDP é a soma de todas as DDPs consumidas em cada resistor, tá certo? A corrente é constante e a DDP é a soma de todas elas. Para calcular o resistor equivalente, soma-se todas as resistências. Né? Pronto, isso é uma revisão. Em série, a corrente é constante, a DDP é a soma de todas as DDPs, tá certo? Consumidas em cada resistência. E a resistência equivalente é a soma delas. Agora, quando estamos com associação em paralelo, aí a pilha, a mesma pilha, né? Mas as lâmpadas ligadas em paralelo, tá certo? Aí a corrente que sai da pilha tem 3 caminhos diferentes, então a corrente se divide, tá? Características, a corrente se divide, olha, a corrente total se dividiu aí em 3 correntes, em 1, e 2 e 3. Eu me lembro que eu até falei, na lâmpada do quarto a corrente é I1, na lâmpada da sala a corrente é I2, na lâmpada da cozinha a corrente é I3, tá? Quanto mais forte é a lâmpada, maior a corrente que ela está gastando, que ela está consumindo. Se na sala tiver uma lâmpada mais forte, esta lâmpada vai gastar mais corrente, né? Tudo bem. Agora, a corrente não é constante. A corrente total é a soma das correntes parciais. A corrente total da associação é a soma das correntes consumidas em cada lâmpada. E o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos dos resistores associados. A DDP é uma constante. Na sua casa, a DDP é 220. No chuveiro, no televisor, na geladeira, todos os elementos é 220. DDP constante. Corrente total consumida é a soma de todas as correntes, tá certo? E o inverso da equivalente é a soma dos inversos. Revisamos a associação em série e a associação em paralelo, ok? Muito bem. Agora, casos particulares de uma associação em paralelo. Tem algumas formas que simplificam a resolução do problema, tá certo? Elas vão agilizar a solução. Então você veja, primeiro caso particular, todos os resistores são iguais. R1 igual a R2 igual a R3, todos eles iguais. Então a resistência equivalente será R sobre N. R é o valor de um deles e N é o número de resistores. Você só pode aplicar essa fórmula quando os resistores estiverem ligados em paralelos e todos forem iguais. Aí você pode usar essa fórmula, ok? Agora, se você só tiver 2 resistores diferentes, tá, o desenho aqui é o segundo caso particular, aí para achar a resistência equivalente, você faz o produto e divide pela soma dos resistores. Multiplica os resistores, divide pela soma. Só pode usar essa fórmula quando os resistores estiverem paralelos, tá certo? E são diferentes. Tem um exemplo aqui, né? O exemplo A, 3 resistores iguais, tá certo? Cada um vale 6. Você pega um deles, 6, e divide pelo número deles, 3. Resposta 2. Né? É o primeiro caso particular, o exemplo aqui na letra A. Os 3 são iguais. Cada um vale 6. Tá? E são 3, então é um deles 6, dividido pelo número 3, resposta 2, terminou a questão. Agora 2 em paralelos diferentes, um de 20 e outro de 5, olha, é o produto das duas dividido pela soma das duas. Produto 100, soma 25, 100 por 25, 4 ohms. Então 2 exemplos para você aplicar os casos particulares relativos a uma associação em paralelo, ok? Agora, associação mista. Olha aí, você está vendo um gerador aí, uma pilha associando 3, alimentando uma associação com 3 lâmpadas. Mas você observa aí que as lâmpadas L1 e L2 estão em paralelo. L1 e L2 estão em paralelo, observe bem. E o conjunto está ligado em série, né? Esse conjunto está ligado em série com a lâmpada 3. Aí você está observando uma associação mista. Então, vamos resolver a associação mista. L1 e L2 estão em paralelo. Então você vai resolver primeiro esse conjunto.
L1 e L2 estão em paralelo. Você resolve primeiro esse conjunto, né? Suponha, né, que L1 vale 6 e L2, né? Voltando à figura, ó, L1 e L2 estão em paralelo. Então vamos dar valores para L1 e L2, tá certo? Um vale 6, o outro vale 12. E o L3 vale 6. Então, olha aí. Esse esquema aqui de resistores está representando aquela associação que você viu antes. Esses dois primeiros estão em paralelo. Você vai fazer o produto dividido pela soma. Ó, os dois primeiros aqui, ó, 6 e 12 em paralelo. É o produto dividido pela soma. Estamos aplicando aquele caso particular, né? Aí já deu um resistor de 4. Muito bem, agora 4 ficou em série com 6. Somamos os dois, porque em série a equivalente é a soma, e o resultado é de 10 ohms. Então 10 ohms é a resistência equivalente daquela associação de lâmpadas que nós já observamos na questão. Muito bem, tá certo? Agora vamos falar sobre nó de um circuito e lei dos nós. O que é um nó? Um circuito elétrico, né? Num circuito, o que é um nó? E qual é a lei dos nós? É isso que nós vamos comentar agora. Bom, primeiro vamos dizer o que é um nó. Ó, o nó é um ponto de encontro entre 3 ou mais fios condutores. Tá? Se você olhar na figura ali, tá? Naquele nó, aquele pontinho ali preto, ó, é o encontro de 3 condutores. Tem um condutor para cima, tá? Tem um condutor chegando ao nó, outro saindo do nó, um chegando ao nó e 2 saindo do nó. Tem um condutor vertical, tá certo? E depois tem um vertical e um horizontal. Então, tem 2 condutores verticais aí se encontrando no nó e um condutor horizontal. Ó. Então, nó é o encontro de 3 ou mais condutores. Tá aí representado o nó. Tá? Tem um condutor vertical embaixo, em cima tem um condutor vertical e outro horizontal. Então são três condutores se encontrando, determina o nó. E a lei dos nós? A lei dos nós diz o seguinte: em um mesmo nó, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Vamos aplicar ao nó que está representado aí. Chegando no nó, só tem uma corrente, 7 amperes. Saindo do nó, tem 2 correntes. A soma das que chegam é igual à soma das que saem, né? Então, 7 amperes é igual a 2 mais 5, 7 amperes. A soma das que chegam é sempre igual à soma das que saem, né? Tudo bem. Faltou a palavra soma aí, mas fica claro, né? Você tem que somar as que chegam e igualar com a soma das que saem. Soma das que chegam, só tem uma, 7 amperes. Soma das que saem, 2 mais 5, 7. Pronto. Sempre igual. A soma das que chegam é igual à soma das que saem. Agora, vamos fazer agora a primeira questão da nossa aula de hoje, tá? Associação mista. Essa questão deve tratar exatamente de associação mista. O estudante precisa realizar um projeto de robótica para uma feira de ciência. Ele precisa de uma resistência, né? De uma resistência de 400 kΩ. Ele precisa de uma resistência de 400 kΩ. Bom, ele vai ao laboratório e foi informado que no estoque não tem nenhuma resistência de 400 kΩ, nenhuma. Lá só tem resistência de 600. O chefe do laboratório diz para ele: de 400 kΩ eu não tenho nenhuma, agora eu tenho aqui vários resistores de 600, se você quiser. O estudante então solicitou auxílio ao professor de física, que informou que era possível ele pegar 3 resistores de 600, tá certo? Disse: olha, você pode pegar 3 resistores de 600, fazer uma combinação, associar esses 3 e obter como resultado o resistor de 400 que você está precisando. Você pode associar 3 de 600 para obter um de 400. Muito bem. Aí o estudante está, tá certo. Então eu vou comprar os 3 de 600 e vou fazer a combinação para encontrar o de 400. Aí a pergunta aqui é: como é que ele associou? Como é que ele pegou os 3 de 600 e ligou de que forma? Letra A, 2 resistores necessários. Letra B, bom, ele quer saber de que forma tem que ligar os 3 para chegar a um equivalente de 400. Então vamos lá para a resolução. Na letra A,
ele diz lá que ligando em série resolve, né? A letra A está dizendo, se ligar os três em série resolve. Eu estou vendo que não, ó, porque em série a equivalente é a soma dos três. Ó. Olha os três em série aí. Em série. Em série a equivalente é a soma dos... Vai dar 1.800, ele quer encontrar 400. Vai dar 1.800, ele quer encontrar 400. Então em série não adianta ligar em série. Não vai obter o resultado de 400 que ele deseja. Mas vamos ver a letra B, né? Essa está fácil. Vamos ver a letra B. Ele diz que você pode associar os três em paralelo. Aí vamos ver se encontra 400. Três iguais em paralelo. A fórmula simplificada. Pega um deles e divide pelo número deles. Três iguais em... Pega um deles, 600, e divide pelo número deles. 600 dividido por 3, 200. De novo, falsa. Ele quer encontrar 400. Não conseguiu ainda. Mas vamos agora para a letra C. A letra C diz que se ele ligar os dois em série e esse conjunto, dois em paralelo e esse conjunto em série com o terceiro, vai encontrar o resultado que ele quer. Vamos ver se vai. Olha, esses dois primeiros estão em paralelo e são iguais. Só é pegar um deles e dividir pela quantidade deles. Um deles dividido por 2 dá 300. Então, de A para B, já encontrou um resistor de 300, que está associado em série com outro de 600. Em série vai somar. Em série é só somar os resistores. Quando você soma 900, mais uma vez falsa, porque ele quer encontrar um de 400. Essas três formas de associar aí não resolveram a questão dele. Então, vamos ver a letra D. A letra D ele diz, associa dois deles em série e o conjunto em paralelo com o terceiro. Vamos ver se dá certo. Os dois de cima estão em série, é só somar. Em série você soma 600 mais 600, 1.200. E o resultado está em paralelo com 600. 1.200 em paralelo com 600. Usa aquela forma simplificada. A resistência equivalente é o produto das duas dividido pela soma das duas. Atenção, essa fórmula só vale para 2. Se tivesse 3, ela não valeria. Viu? Então você está aplicando e o resultado, né? Quando você multiplica os dois e divide pela soma, resposta 400. Pronto, agora ele encontrou a forma correta de associar os resistores para encontrar um equivalente de 400. Resposta da questão, letra D. Essa questão foi muito importante porque ela revisou, né, associação mista, que contém ligação em série e ligação em paralelo. Ok, minha gente? Então, passemos agora à questão número 2. Muito interessante também, típica de vestibular, do Enem. Você tem uma instalação elétrica aí, tá certo? Onde você vê uma geladeira ligada ao ponto A, um televisor ligado ao ponto B, um ferro elétrico ligado ao ponto C, um chuveiro ligado ao ponto D, tá certo? Todos em paralelo, numa residência, os aparelhos elétricos, os eletrodomésticos estão todos ligados em paralelo, portanto a DDP é a mesma. A DDP para todos eles, se for na sua casa, é tudo 220 volts. A DDP não muda, da geladeira, do televisor. O que vai mudar é a corrente que vai passar por eles. A geladeira trabalha com uma corrente diferente do chuveiro. O chuveiro trabalha com uma corrente muito alta. O televisor já trabalha com uma corrente mais baixa, geladeira também, mas o chuveiro trabalha com correntes muito altas, de 30 amperes. Geladeira não, geladeira 2 amperes, 3, então o que muda, a DDP é a mesma, o que muda é a corrente. Por isso que tem um que gasta mais energia do que o outro, o que puxa mais corrente, o chuveiro é o que vai gastar mais energia, naturalmente. Então ele quer que você determine em ordem crescente, ele quer que você determine em ordem crescente as variações nas correntes elétricas causadas desses eletrodomésticos. Muito bem. Vamos ver. É isso que ele quer que calcule. Colocar as correntes elétricas na ordem crescente, correntes que são gastas, consumidas por esses eletrodomésticos. Vamos olhar. Então, vamos começar
a solução, né? Vamos olhar essa equação aqui, ó. I é π, ela vale para qualquer dispositivo. Eu acho ótimo usar essa equação porque a gente fica seguro, ela vale para qualquer coisa, geladeira, chuveiro, ferro elétrico, qualquer coisa. Então a corrente é P sobre U, né? Lembrando que na residência a DDP é constante, aquela DDP não vai variar para nenhum deles. Agora a potência vai, e a potência está escrita em cada um deles lá. Em cada um deles está escrita a potência que eu vi na figura. Agora a DDP não está escrito, mas a gente sabe que ela é constante. Então vamos calcular a corrente em cada um. Na geladeira, tá? Tem lá que a potência é 110 watts sobre U. Como eu não sei o valor de U, deixo aí indicado, tá? 110 sobre U. Vamos agora calcular a corrente no televisor, tá? Eu botei índice A porque a geladeira está ligada no ponto A da figura lá. Se você quiser retornar a figura, né? Tá certo? Olha aí, tá vendo? A geladeira está no ponto A, a TV está no ponto B, ferro elétrico. Então eu estou chamando as correntes de A, e B e C, tá? E as potências estão todas aqui, ó, 110, 55, tá? Então vamos voltar à nossa solução. Então, na geladeira, tá? A corrente é P sobre U, 110 watts, sobre a DDP, que eu não sei se é 220, é em Recife, ou se é em Salvador, 110, então, mas é constante. Aqui na sua casa, esse 220, na sua casa, esse U vai ser 220. Agora no televisor, P sobre U, a potência 55 sobre U. Pelo que eu já estou vendo aí, a do televisor, a corrente do televisor é menor. Ó, 55 sobre U, a outra é 110. Já estou vendo aí que a do televisor é menor. Nós vamos calcular a corrente do ferro elétrico. Ó, potência 1320 sobre U. Essa está maior ainda do que a corrente na geladeira. No chuveiro agora. Eita, chuveiro gasta muito. Então, a corrente no chuveiro, potência 4.400 sobre a DDP. Note que a DDP é a mesma para todos eles. Então, quem tiver o maior numerador é a maior corrente. Claro, se eu quero botar na ordem crescente, vai do menor para o maior, né? Eu estou vendo ali que o menor é B, 55. Aí vai crescendo A, não é? Vai crescendo aí, é na ordem crescente, né? Então vai crescendo de A, de A para B. Portanto, a resposta seria essa aí, certo? Resposta, ordem crescente. Letra B está lá na ordem crescente.